Fala pessoal, primeiro Pincast aqui rolando da Pimbel. Vamos falar um pouquinho sobre marketing de influência, nós vamos contar um pouquinho sobre mercados aí, como que a gente pode expandir horizontes nesse mercado que é tão novo e também tão abrangente. Então eu trouxe aqui o Eduardo, que é especialista aí nessa parte de contratos, né? É um advogado já renomado aí no mercado e estou trazendo ele para poder se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do primeiro episódio, que seja apenas o primeiro, Exato. que tenhamos outros. Vamos conversar um pouquinho sobre o mercado de marketing e influência. Acho que tem bastante coisa interessante para a gente falar, apesar de ser um mercado que todo mundo comenta hoje, todo mundo fala, todo mundo vive a influência de alguma forma, né? Nem que seja utilizando a sua rede social de forma de entretenimento. É um mercado ainda que está mudando demais, né? E eu acho que é importante você, do lado da indústria, e eu do lado jurídico, do lado regulatório, debater um pouco sobre as novidades aí, o que a gente pode melhorar nesse mercado, né? E colaborar com as pessoas também que estão assistindo. Exatamente. E, gente, Eduardo, obviamente, é nosso advogado aqui na Pimbel, então vocês podem estar seguramente com a gente, que nós temos um cara muito competente com a gente, tá? O que você diria que o mercado de influência hoje é mais desprotegido juridicamente do mercado digital brasileiro? Olha, o que eu percebo, Rodrigo, é que o mercado de marketing de influência, ele teve um boom ali na pandemia, né? Eu tive o prazer de participar desse boom, né? Advogando já para agências e influenciadores. E o que isso representa para mim? Representa o fato de que o mercado cresceu muito rápido, com muito dinheiro, e eles não se preocuparam nas suas bases, nos seus fundamentos. E aqui a gente está falando não apenas de jurídico e de contrato, estamos falando também de organização financeira, organização fiscal, tributária, das agências e dos criadores de conteúdo. Uhum. Então hoje eu percebo uma leve maturidade do mercado, principalmente quando a gente está do lado de grandes players, né? Grandes agências, grandes influenciadores, mas ainda vejo uma informalidade muito grande quando a gente está falando de pequenos e médios criadores de conteúdo. Então, entendo que, em que pese o mercado digital como um todo, se a gente aqui falar, né, colocarmos na tráfego pago, colocarmos aí dropshipping, todo esse mercado digital que a gente tem, ele também carece de algumas formalidades, mas eu acho que o mercado de marketing de influência, que aí é algo... Material humano, né? Exatamente, é material humano, e o Brasil, particularmente, é um país onde se tem muito criador de conteúdo e se consome muito a criação de conteúdo. Então, é um ambiente totalmente fértil para a gente criar soluções e camadas de proteção para todas as partes envolvidas. Até porque nós somos o terceiro maior mercado que tem no mundo aí, né? E a gente tem que estar muito bem protegido. E falando um pouco disso, o que eu quero te perguntar também? Qual é o erro jurídico mais comum que você vê com os creators cometendo antes de fechar uma campanha? Legal. Bom, acho que é importante colocar para as pessoas, eu já atuo com marketing de influência desde ali de 2017, 2018. Né? Londrina é uma cidade fértil para criadores de conteúdo. A gente brinca que a água daqui tem alguma coisa, porque nós temos vários criadores de conteúdo. Por um período nós tivemos ali 2 dos 10 maiores canais de YouTube do Brasil eram de Londrina, né? Hoje eu já não sei exatamente como está essa conta, mas nós tínhamos 2 de 10, ou seja, né? É uma cidade muito, muito próspera para isso. Então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com esse mercado lá atrás. E pude acompanhar essa evolução e perceber que o ponto quando você coloca um contrato na mesa do lado do influenciador ou do lado da agência, a gente já está colocando um grau de formalidade, um grau de responsabilidade. Ali as partes têm consciência daquilo que elas devem fazer ou não fazer. Então entendo que o suporte jurídico para o criador de conteúdo, ele é essencial, seja para garantir um recebimento rápido, seja para que ele não sofra abusos por parte do contratante, e aqui a gente pode falar de refação de conteúdos, regravar conteúdos, alterar roteiro. Então, se você não tem muito bem delimitado essas regras no contrato, você fica à mercê do contratante, né? O criador de conteúdo fica à mercê do contratante, e ele não recebe,
enquanto não conclui e o outro lado só fica pedindo, e esse negócio não vai não é só pedir 3 stories e um Reels ali. Exatamente. Só, né? Tem todo volta ali, tem todo um porquê daquilo acontecer e quantas vezes você pode pedir as refações, exatamente. Então, tudo isso envolve para o criador de conteúdo também entender um pouco mais sobre isso. E assim, sobre essa questão é interessante porque assim, quando a gente olha isoladamente uma campanha, ok ter uma ou outra refação além daquilo que foi combinado. Só que a gente tem que entender que o influenciador, ele não vive de uma campanha, ele tem múltiplas campanhas. Então você imagina se ele tiver que regravar indiscriminadamente todos os conteúdos que ele tem que entregar para essas publicidades. Ele nunca vai conseguir concluir isso. Sim. E é muito fácil a gente resolver isso. Basta ter no contrato uma cláusula dizendo que serão admitidas determinadas refações, desde que elas estejam em desacordo com o briefing. Porque se você cumpriu o briefing, cumpriu o roteiro, por que você tem que refazer? A marca que então tivesse pensado melhor antes de te enviar o briefing, te enviar o roteiro. Porque custa para o influenciador gravar, custa para o influenciador editar, custa dinheiro, custa tempo. Então eu acho que pequenos detalhes, né? Às vezes um contrato de uma página, que pelo menos coloque ali os principais pontos que hoje você pode enviar por assinatura digital, o próprio influenciador. Ah, mas eu não tenho uma agência, eu não sou muito grande, eu ainda não estou numa plataforma como a Pimbel. Cara, monta um documento e envia para o sujeito assinar a assinatura digital. Uma plataforma de assinatura digital hoje custa R$ 49,90 por mês. Sim. Então, assim, é possível resolver. E é uma coisa legal que a gente estava falando até antes daqui do podcast, né? Que a gente estava falando que o creator, na verdade, ele começa como creator e depois ele vira uma empresa, né? Que é o que você estava falando mais cedo, né? Então, assim, vamos aproveitar aqui falando assim, por exemplo, um creator que fecha uma campanha por direct, sem contrato, sem documento, qual é a proteção legal se a marca não pagar? Olha, aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Se ele prestou o serviço, mesmo sem contrato, ou seja, sem um documento assinado, ele prestou o serviço, ele tem direito a receber. A diferença aqui é na velocidade. Então, se você tem um contrato assinado pelas partes, por testemunhas ou por assinatura digital, você supera toda e qualquer discussão sobre será que eu entreguei ou não entreguei, será que eu prestei serviço ou não prestei, você simplesmente comprova a prestação do serviço, ou seja, o envio dos vídeos, por exemplo, ou os prints da publicação feita pela marca, você apresenta isso em juízo e fala, olha, o combinado foi R$10.000, foi R$15.000, foi R$20.000 por esse serviço, por essa entrega. E a marca não pagou. Se você tem o contrato, é dessa forma que eu te falei, é muito mais rápido. Olha, tá aqui, tem que pagar em 3 dias. Se não pagar em 3 dias, começa a fazer penhora, esse tipo de coisa. Se você não tem o contrato, tem só o direct, você também consegue cobrar. Só que daí você vai ter que contar a história para o juiz. Você vai ter que falar, olha, eu fui contratada via direct, tá aqui os prints, entreguei o serviço, o valor combinado foi esse. Então você tem uma barreira de tempo um pouco maior. Então receber ele vai. A diferença é o tempo que ele vai levar para pagar. Exato, até porque você não tem tanta prova assim, né? Exatamente, você vai ter a entrega e o print, né? Tá. E o que precisa estar obrigatoriamente em um contrato de campanha de influência para proteger esse creator? Olha, eu acho que, primeiro, delimitar exatamente o escopo de entrega. Então, o que vai ser entregue, se é Reel, se é Story, se é presença, se é os dois. Um briefing desse conteúdo também, né? Um briefing desse conteúdo. Mas, normalmente, o que eu percebo é que tem um prazo no contrato para o briefing ser enviado. Então, em até 3 dias após a assinatura do contrato, o briefing vai ser enviado. Então, estabelecer, delimitado o escopo, estabelecer esses prazos, então, de entrega de briefing, entrega de conteúdo, quais as datas de publicação, isso é um problema muito sério. Eu vejo, assim, isso parece besteira, mas acontece, dá muita dor de cabeça, que é o quê? O influenciador foi contratado para uma campanha de 3 meses com publicações durante esses 3 meses. Só que chega no último mês, a marca, às vezes não era uma campanha específica, então, por exemplo, sobre um determinado produto. É uma campanha da marca. Então, a marca quer utilizar o influenciador para falar de vários produtos ao longo daqueles 3 meses. E aí chega no último mês, por exemplo, e a marca está sem uma estratégia para aquele mês. Não sabem qual produto anunciar. Aí muitas vezes elas, vamos jogar para frente? Beleza, podemos jogar para frente. Só que daí às vezes havia uma exclusividade. Ou às vezes vem uma outra proposta de trabalho e você não pode aceitar porque você tem aquela entrega. É o direito de imagem, né? É o direito
vai conflitar, aí na verdade conflita a exclusividade, porque você cedeu a sua imagem para um determinado segmento e você não concluiu aquele trabalho e às vezes o outro segmento fala, não, mas eu não quero publicar no mesmo mês que você vai publicar o meu concorrente. Aí, às vezes você perde o trabalho e esse negócio fica ad eterno. Nunca se marca essa data. Muitas vezes, aí o cliente não, o contratante não permite a emissão de nota fiscal, porque você pode pagar depois que fizer as entregas. Então, isso é importante também estar no contrato. Qual é o escopo de entrega, as datas, todas as datas do contrato, elas precisam estar também. É importante também, claro, o valor e a forma de pagamento, se é com emissão de nota fiscal, se é sem emissão de nota fiscal, se é com 90, 60, 120 dias, tudo depende disso. Então, também estabelecer isso. E aí, eu acho que 3 pontos muito importantes. Exclusividade. E aqui, delimitar muito bem a exclusividade, né? Aí depende, é claro, do lado que a gente tá, né? Eu brinco que advogado, a gente não tem lado, a gente tem interesse. Então, se eu estiver do lado da empresa, eu vou querer a exclusividade mais dura possível. Porque eu não quero dar margem para que o influenciador se vincule a um concorrente meu. Do mesmo jeito que se eu sou do lado do influenciador, eu quero uma exclusividade mais branda. Porque, um exemplo, tá? A gente tem aqui no Brasil empresas de bebidas que elas têm desde bebidas alcoólicas, bebidas energéticas e bebidas não alcoólicas. E ela te contratou para uma campanha de bebida energética. Só que muitas vezes a cláusula vem de uma forma que você não pode fazer nem propaganda para água de outra marca, porque é bebida. Mas será que não dá para a gente negociar e delimitar bebidas energéticas? Ou bebidas energéticas, bebidas alcoólicas e liberar? Porque daí você começa a ter mais flexibilidade para novas campanhas. E o criador, uma coisa que eu vejo muito é que assim, quando você começa a se vincular com marcas grandes começam a vir atrás de você. E aí, naturalmente, você vai ter esses conflitos de exclusividade. Então, às vezes, se você não se amarrar bem, você pode ficar extremamente amarrado daí e não conseguir ter liberdade para trabalhar. Então, daí, tirando esses pontos que eu falei, eu acho que os 3 muito relevantes: exclusividade, direito de imagem, ou seja, qual o limite da exploração daquela imagem que eu estou cedendo, isso desde tempo, então por quantos meses a marca vai poder explorar aquela minha imagem, aquele conteúdo que eu criei, né? Então eu fiz um vídeo, eu fiz uma campanha, eu tirei algumas fotos, por quantos meses a marca vai poder ficar republicando aquilo, por quantos meses ela vai poder ficar impulsionando aqueles conteúdos, né? Via patrocínio mesmo, via tráfego pago. Então isso é muito importante. A marca vai poder manter essa imagem no seu legado para fins de portfólio. Você pode excluir a publicação do seu feed. Então tudo isso entra nesse contexto de direito de imagem. E eu acho que o terceiro ponto é o que a gente já comentou sobre as refações. Isso realmente dá muito problema. Eu vejo na prática dá muito problema, porque quando a gente olha novamente isolado um contrato, tudo bem refazer aquele conteúdo. Mas quando você tem 10 contratos rodando, você começa a não ter agenda para refazer esses conteúdos. Então, isso acontece é um ponto, mais, né, com creators um pouco maiores, que já tem uma demanda pouco mais exatamente organizada, um calendário já, né? Eu até assim, eu posso até estar indo contra o meu próprio mercado, mas eu acho que o criador de conteúdo que ainda está em desenvolvimento, um pequeno, um nano, um médio, talvez ele precise se preocupar mais na qualidade do conteúdo dele do que, de fato, em ter um contrato extremamente robusto. Se ele tiver ali algo que minimamente delimite as regras do jogo, mesmo que seja por e-mail, ele já está, de certa forma, protegido. Então, eu concordo com você. Essas discussões aqui, elas envolvem criadores de um calibre um pouco maior, porque ele, de fato, tem um volume maior. O que é menor, eu entendo que é mais importante ele se preocupar em investir no seu próprio conteúdo, para daí sim ele vir a buscar um advogado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Legal. Cara, eu tenho uma dúvida, na verdade, que a gente nem colocou em escopo, mas assim, eu tenho uma dúvida muito legal que é com relação a esses sellers novos que tem aí dentro de TikTok Shop, agora tá vindo Instagram Shop. Qual é a tua visão com relação a níveis de contrato? Porque ele faz um cadastro direto dentro do TikTok Shop, e ele já começa a vender e ganha aquela porcentagem. E aí eu tenho visto que tem acontecido que às vezes a marca ela tira aquela comissão daquele produto e simplesmente elimina. Só que o vídeo ainda está viralizando, o produto ainda está acontecendo. O que a pessoa pode se proteger com relação a isso? Cara, pergunta interessante. Nunca tive um caso como esse.
Nunca li também os termos de uso do TikTok, então eu acho que a primeira regra é sempre ler o que os termos de uso do TikTok Shop estabelecem, porque se os termos de uso permitirem que a marca retire o comissionamento a hora que ela quiser, fica um pouco difícil da gente questionar aqui. Mas eu vou trazer uma outra questão que você me trouxe, que me fez pensar agora com essa situação que você colocou do TikTok Shop. Um problema que eu acredito que vai começar a surgir são ações de indenização contra os criadores de conteúdo e contra as próprias marcas, por defeitos nos produtos. Atraso na entrega, um produto que veio de má qualidade, um produto que causou um dano a alguém. Porque eu já tive situações com criadores de conteúdo que fizeram publicidades para lojas que no fim eram fraudes, né? Os criadores não sabiam. Assim, eu tenho um caso lá no escritório que era uma marca, uma empresa que fazia vendas de iPhone há anos na internet, 600 mil seguidores na página, diversos criadores de conteúdo credibilidade, diversos criadores de conteúdo como garotos propaganda, embaixadores e tal. E aí, em um momento, ela foi lá, contratou um squad gigantesco de influenciadores de alto calibre, pagou esses influenciadores e esses influenciadores começaram a fazer publicidade. E ela não entregou nenhum celular. Hoje no Brasil, desta marca, dessa empresa, são mais de 600 processos. A minha cliente era uma influenciadora, ela recebeu 35 processos, mais ou menos. Nós ganhamos a maioria deles, tá? Nós ganhamos a maioria deles, mas alguns nós somos condenados. Mas a justiça entendeu que era o criador de conteúdo e a marca faziam parte da mesma cadeia de consumo. E isso pode acontecer, na minha visão, no TikTok. Tende a acontecer mais no Instagram Shop, porque o TikTok Shop ele tá colocando mais fulfillment deles, né? E o Instagram Shop ele tá liberando links externos. Até 30 links você pode colocar ali dentro. Então isso é um risco para você. É um risco, mas eu acho que os dois têm risco. Por quê? Porque a legislação brasileira, quando a gente fala de defesa do consumidor, ela tem uma teoria que eles chamam de o elo da corrente. Então, todos que participaram daquela corrente, daquela cadeia de consumo, podem ser responsabilizados. E o influenciador, ele está participando da cadeia de consumo. Aí, entre essas discussões jurídicas, ele está participando da cadeia de consumo ou ele era um mero anunciante? Aí você tem essas discussões. Né? Não há nada pacificado na justiça ainda. A tendência das decisões tem sido em não tendo a comprovação de que o influenciador participava daquele negócio como sócio ou alguma coisa assim, ele era um mero anunciante. Ele é um mero outdoor. Ele não tem responsabilidade pela qualidade daquele produto. Ele está fazendo um trabalho de anunciar. Mas é algo que tem muita discussão sobre a responsabilidade do influenciador dentro de uma relação de consumo quando você tem ali um cliente comprando alguma coisa, né? Pô, muito legal esse assunto, um ponto bem legal, porque vai começar a ter problema. Exato. Porque assim, eu acho o TikTok Shop sensacional. Tem uma amiga que ela é influenciadora, uma pequena influenciadora do interior, tá crescendo, tá indo bem. E eu falei pra ela, olha isso aqui. O pessoal tá ganhando muito dinheiro, é o seu estilo de conteúdo, você fala de lifestyle, você fala de casa, você fala de academia. Cara, coloca isso no teu dia com os produtos aqui. De repente vai começar a cair comissão, uma ali, 2, 3, e aí isso pode se tornar, às vezes, até a atuação principal dela, né? Ela parar de criar conteúdo normal, assim, abre aspas, e criar conteúdo só para TikTok Shop. Conteúdo de lifestyle. Hoje em dia tem tipos de creator para todo lado, né? Nós temos o Content-Led Growth, que a gente fala aí, que tem de Founder, tem UGC, tem Employer-Led Growth, tem a parte de seller, tem o cara de UGC, enfim, tem todos esses cenários e dá para você trabalhar de todos os jeitos possíveis. Óbvio que cada plataforma fala de uma maneira, né? Então, assim, o TikTok Shop veio muito para esse lado de seller, né? Você entra lá dentro, o melhor pesquisador que tem hoje é o TikTok Shop, né? Sim. Mas vamos aproveitar aqui e falar, quando uma marca usa um conteúdo do creator em anúncio pago sem avisar, isso é ilegal? Porque, por exemplo, a gente tá aqui falando de TikTok Shop, mas, cara, esse cara pode patrocinar aquilo. Como é que funciona todo esse... em volta desse assunto aqui? Esse assunto a gente precisa separar em duas questões. Primeiro ponto, existe um contrato delimitando o direito de imagem? Se existir um contrato delimitando o direito de imagem, se a exploração da imagem estiver atrelada aos termos do contrato,
isso não tem discussão. Ah, mas foi por muito tempo. Então foi um erro de negociação. Aceite o erro e para o próximo contrato você negocia um termo diferente. Agora, não há contrato ou o prazo já acabou, aí é uma ilegalidade. Sendo uma ilegalidade, um ato ilícito, cabe uma indenização, porque a exploração comercial da imagem gera a necessidade de pagamento, a não ser que haja expressamente uma renúncia, que não vai existir nesse caso, né? Então, se isso acontecer, o influenciador deve tirar um print da tela ou gravar a tela e buscar, né, mandar uma notificação. Eu recomendo sempre uma notificação primeiro, porque às vezes também pode ter amigável também, né? Pode ter sido um erro, no sentido de às vezes configurou a campanha e a campanha era de 30 dias e a exclusividade, e ali o direito de imagem acabou com 20 dias por causa do prazo do contrato e ainda ficou uns 10 dias correndo. Pô, às vezes uma mera notificação o cara fala, poxa, nossa, desculpa, tá errado, né? Já tô tirando aqui agora, imediatamente. Agora notificou, os caras não respondem e continuam publicando, entra na justiça que provavelmente vai ganhar. Tenta na amizade primeiro, eu acho que é sempre justo, até para na própria justiça você demonstrar boa fé. Falar, olha, eu não queria vir na justiça, eu tenho que ter resolver. Mas os caras não quiseram resolver, então eu não tenho outra alternativa se não vir aqui, né? Até porque se você criar uma parte jurídica com aquela marca, provavelmente aquela marca nunca mais vai fazer alguma coisa com você, né? Então, tentar na amizade pra gente tentar resolver. Exatamente. Vamos lá. E o creator pode impedir que uma marca use o conteúdo depois que a campanha acabou? Como que isso funciona também? Qual que é o outro lado da moeda? Novamente, aqui a gente separa em existir contrato e não existir contrato. Tendo contrato é o que está estabelecido ali. Então, assim, a gente vê muito marcas colocando padrão, tá? 90 dias de direito de imagem com 90 dias de impulsionamento, porém, manutenção do conteúdo na página do influenciador por 12 meses, porque muitas vezes esses posts são collab. Então, se o criador excluir do feed dele, vai excluir do feed da marca. Então, normalmente 12 meses para esses posts em collab. A partir desses 12 meses, a marca pode manter no seu portfólio, no seu feed, aquela campanha, por uma questão de rolo histórico, né? Para não estar lá, né? Já tivemos essa campanha um dia, não estamos tendo mais, mas não pode mais nenhum tipo de impulsionamento ou algo nesse sentido. Então, a gente sempre vai estar atrelado ao que o contrato está falando. Se o contrato não fala nada, não tem direito de explorar a imagem de forma alguma, e aí você também tem direito à indenização. Legal, muito bom. E tem situação em que o criador perde o direito sobre o próprio conteúdo sem perceber? Sim, com certeza, absoluta. E como que funciona isso? Se tiver uma cláusula lá dizendo... eu não posso falar o nome, mas tem uma grande emissora que tem um grande programa de reality show que o contrato deles é o contrato mais absurdo nesse sentido que eu já vi na vida, mas é um contrato. Assinou, tá valendo, não é ilegal aquilo. E lá ela coloca que eles podem utilizar a imagem da forma que quiserem, no contexto que quiserem, pelo tempo que quiserem, sem nenhum tipo de custo. Então, assim, isso aqui é uma cláusula bem extrema, mas se ali no contrato tiver uma cláusula dizendo, olha, e os conteúdos produzidos poderão ser republicados em novas campanhas sem nenhum tipo de custo, pois o criador de conteúdo está aqui cedendo o seu direito de imagem, já era. Legal. Porque, assim, a cessão do direito de imagem no Brasil ela tem que ser expressa. Então, eu tenho que expressamente ceder a minha imagem para você, eu tenho que expressamente renunciar a um pagamento ou não por essa imagem. Se eu não tenho esse documento ou algo que confirme isso aí, você está explorando a imagem de forma irregular. Então, vamos trazer para o pessoal que é creator, às vezes um pouco menor, um UGC, alguma coisa assim. Quando você fala expressa, explica um pouquinho com mais contexto para essa galera. Expressa é ter algo escrito. Seja uma mensagem de WhatsApp, seja uma cláusula de contrato, seja alguma coisa. Olha, então eu estou cedendo. Você concorda com isso? Concordo. Você concorda em ceder a sua imagem por tempo indeterminado, sem nenhum tipo de pagamento? Concordo. Às vezes a pessoa assina sem ler, sabe? Legal. Então é possível. Então acho que é bem promissor isso daí para todo mundo aí ficar atento. Né? E assim, eu acho que é interessante, o Rodrigo, trazer alguns... Porque assim, o ambiente de criação de conteúdo, de criadores de conteúdo, de marketing influência, nós vivemos isso todos os dias. Mas a justiça não. A justiça ela não conhece esse mercado. Ela não sabe
o que é um criador de conteúdo. Claro que hoje nós temos juízes aí na faixa dos 30, 35, 40 anos, 40 e poucos anos, que se não sabem exatamente o que é isso, às vezes já tem filhos que sabem, então já é um pouco melhor. Mas a gente tem grande parcela do judiciário, se a gente pensar principalmente os tribunais superiores, que é né, é o local onde as coisas de fato são resolvidas, são pessoas 60 a mais. Então pensa, é um cara de 60 a mais que está acostumado a lidar com contrato de seguro, com contrato de plano de saúde, com aquela coisa assim extremamente burocrática, e de repente começa a chegar na mão dele situações envolvendo criadores de conteúdo. E é dinâmico, né? E assim, eles não têm noção realmente de como flui esse mercado. Eu tenho 2 casos interessantes que eu acho que vale a pena falar. Nesses 2 casos, o escritório estava pelo lado das marcas, tá? Não pelo lado dos criadores de conteúdo. Como eu falei, advogado não tem lado, tem interesse, né? Então depende de quem eu estou representando naquele momento. Os 2 casos eu estava do lado da marca, tá? No primeiro deles, a discussão era em cima de exclusividade. Então, a criadora de conteúdo gigantesca foi contratada por uma marca também multinacional para fazer uma campanha. Uma campanha de Natal. Fez a campanha. A campanha começava em dezembro, terminava em fevereiro. O prazo de exclusividade dessa campanha. A entrega dos conteúdos foi em dezembro, porque era Natal. Mas a exclusividade se perpetuava até final de fevereiro, que era depois do carnaval. No carnaval, essa influenciadora fez uma publicidade para a marca diretamente concorrente. São as 2 maiores do Brasil. A que ela fez em dezembro e depois a que ela fez em fevereiro. E ela fez isso durante o período de exclusividade. Beleza. Entramos a marca entrou na justiça cobrando a multa por quebra de contrato. E a juíza, o juiz, no caso, deu uma decisão falando assim: olha, a exclusividade começou em dezembro e acabaria em 28 de fevereiro. Ela descumpriu o contrato, a exclusividade, lá no dia 5 de fevereiro. Já era basicamente 80% da exclusividade cumprida. Então a multa tem que ser de 20% só. Tem que ser proporcional ao período, porque aquele período anterior ela já tinha cumprido a exclusividade. Então uma multa que era de 300 mil foi reduzida para 50 mil, 40 e poucos mil. Isso saiu em vários portais de notícia. Foi bem ruim para a imagem da marca, porque além dela já ter sido... a influenciadora ter quebrado a exclusividade ainda saiu nos portais de notícia, nos portais de fofoca, que a marca perdeu o processo ainda. Nós fomos contratados para fazer o recurso. E nesse recurso a gente mostrou, explicou que a exclusividade no mercado de criadores de conteúdo é uma exclusividade. Ela não pode ser parcelada. É uma estratégia de marketing eu travar aquele criador de conteúdo dos meus concorrentes, porque eu não quero que o meu cliente veja aquele criador de conteúdo comigo hoje e mês que vem veja ele com o meu concorrente direto. Eu estou pagando por aqui. A exclusividade ela é paga. A marca, o criador de conteúdo, a agência, ela coloca a exclusividade no preço na hora que ela manda o seu orçamento. Então a gente mostrou, falou, olha, é uma estratégia de marketing a exclusividade, não é um mero desejo, é uma estratégia. Com certeza. E aí o tribunal reconheceu que, de fato, a exclusividade é uma estratégia comercial e ela tem que ser respeitada de ponta a ponta. Não existe meia exclusividade. Ou é exclusividade ou não é exclusividade. E nós revertemos e conseguimos. Então, veja, parece simples, né? Exclusividade, você não pode fazer para outra pessoa. Mas a interpretação do judiciário, ela não tem o viés do marketing. Ela não tem o viés da estratégia comercial. Com certeza. Né? Ela não entende que, por exemplo, aquele post pode perpetuar por mais tempo e quanto que a marca talvez tenha perdido com relação a isso, né? Exatamente. Não, e nesse outro caso, também é importante falar que uma campanha foi em dezembro, a outra foi no carnaval, ou seja, momentos de extrema audiência. Essa criadora de conteúdo foi rainha de bateria no carnaval, então, assim, todos os olhares estavam para ela e ela se atrelou à principal concorrente. Então, é uma quebra de exclusividade, a gente conseguiu resolver. E um outro caso interessante que mostra como o judiciário não entende do nosso mercado, e assim, aí eu tenho que tirar o chapéu para os advogados também dos outros lados, porque a gente é criativo demais para tentar se desvencilhar de alguma obrigação quando a gente precisa. A discussão foi travada entre a diferença entre produzir
e publicar o conteúdo. Né? Para nós é muito claro essa divisão. Produzir, eu estou gravando, eu estou editando e etc. E publicado, ele foi colocado na rede mundial de computadores, ele foi colocado nas redes sociais, ele está ali para todo mundo ver, ou seja, é neste momento que a marca tem a percepção de valor do trabalho que ela contratou. Nós estávamos novamente do lado da marca, a marca contratou uma influenciadora que foi convidada a participar do Big Brother. E aí ela tinha uma entrega de 6 meses para fazer e produziu 6 meses de conteúdo antes, porque ela não poderia produzir lá dentro da casa, né? Isso é óbvio. Então ela deixou tudo pronto para isso ser postado ao longo do tempo. No primeiro momento, a marca não se importou, óbvio, porque, poxa, ela tá indo pro Big Brother, ela vai ter uma visibilidade absurda. Então eu vou estar atrelado a ela, meu contrato é anterior, tá tudo certo. Só que ela começou a se envolver em muita polêmica dentro da casa. Assim, ó, já no primeiro mês, e coisas bem sérias. E a marca tinha uma cláusula, isso também é importante falar, é um padrão nas marcas grandes, tá? Que é uma cláusula de comportamento. Se o criador de conteúdo se envolve em escândalo, se envolve em algo que possa, direta ou indiretamente, macular a imagem da marca, ela pode romper esse contrato sem maiores problemas. Isso, e foi o que a marca fez. Ela falou, não, eu não vou ficar atrelando a minha imagem a essa pessoa, vou rescindir o contrato, rescindiu. Quando ela saiu da casa, ela quis entrar na justiça cobrando. E ela veio com essa história. Eu produzi, eu enviei, tá aqui, ó, colocou um link de Google Drive com todos os vídeos enviados. E a nossa tese foi, olha, produzir é diferente de publicar. Quem contrata a publicação, não contrata a produção. A produção, ele é um caminho necessário para a publicação. Né? Sem produzir, você não publica. Eu dei um exemplo no processo que o juiz não colocou isso na sentença, mas eu tenho certeza que ele utilizou e ele foi ali que deu a virada nele. Porque eu falei assim, eu coloquei desse jeito, falei assim, excelência, para você entender exatamente a diferença de produzir e publicar. O senhor tem um cachorro. O senhor tem um cachorro e esse cachorro toda semana vai tomar banho no pet shop. E o pet shop leva e busca toda vez esse cachorro na sua casa. O pet shop foi lá, buscou o cachorro, não deu banho e te devolveu o cachorro. Você vai pagar por esse banho? Você não vai pagar por esse banho. Porque o transporte era um mero acessório ao banho. Você contratou o banho. A marca contratou a publicação. Eu coloquei isso na petição. E assim, eu não sei se isso foi o que levou à conclusão do processo, né? Mas a gente ganhou esse processo porque o juiz entendeu que publicar era diferente de produzir. Não, faz total sentido, então, né? Eu só trouxe esses exemplos para a gente ver que a justiça ela tá muito desconectada. Então aí a gente volta lá no começo. Um contrato bem feito evita todas essas discussões, né? Porque dali o juiz ele tem um contrato. Ele vai ler e vai falar, opa, é o que está no contrato. Contratou a publicação de 3 stories, não a produção de 3 stories. Sim, né? Faz total sentido. E, cara, tem coisas... Gente, a gente tem milhões de perguntas aqui, né? Mas vamos lá. O que o criador arrisca se não sinalizar... Opa, desculpa. O que o criador arrisca se ele não sinalizar que o conteúdo é publi? Tem caso real de punição disso no Brasil? Ponto interessante aqui, a gente está falando de CONAR. Né? Isso. Eu acho que assim, aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque a gente pode fazer um episódio só para falar sobre agora essa questão do CONAR para menores e o quanto isso vai influenciar também o mercado de publicidade. Mas falando no CONAR de modo geral, assim, como que eu posso dizer? O CONAR, ele é um órgão sério, que é composto ali por representantes do mercado de comunicação e publicitário, mas ele é um órgão administrativo desvinculado do poder estatal. Ou seja, ele não tem poder de punir. Ele pode dar uma advertência, mas ele não te aplica uma multa. Tá? Ele não te aplica uma multa. É claro que o reiterado descumprimento de regras do CONAR, e aqui a gente está falando de um volume bem alto, isso pode levar o Ministério Público a ingressar com alguma ação, mas isso, assim, é bem distante, tá? Então, o ponto do CONAR eu acho que o influenciador ele tem que se preocupar menos no que pode acontecer com ele e mais no fato de que
isso é uma exigência das marcas. A marca não quer ter dor de cabeça. A marca não quer receber uma notificação para ter que se explicar. Então, seguir o que o Conar fala, identificar o vídeo como publi, etc, etc, é mais uma formalidade, na minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. É mais uma formalidade que as marcas exigem para que elas não tenham uma dor de cabeça grande, né, com o Conar, de ter que responder notificação e etc, etc, do que, de fato, isso gerar um grande problema para o influenciador, tá? É que isso é para ser simples também, Exatamente. né? Pra ser uma coisa simples. Porque assim, hoje, desculpa até te interromper, mas assim, você pensar que a marca é onde vem o dinheiro. O creator tá procurando esse dinheiro. Então tem que ser uma coisa onde o cara consiga criar um conteúdo ali, né? Uma publi, aonde seja direcionado e fala, cara, não tô extorquindo o creator. Exatamente. E ao mesmo tempo o creator não tá fazendo de menos pra marca. Na nossa cabeça, de novo, é aquela coisa simples. Mas tem alguma coisa que ele pode se proteger? Como que ele pode ser cara, mais justo, hashtag né? publi. Hashtag publi. Hashtag publi. Hashtag publi, hashtag publicidade, de uma forma que não precisa ser aquela coisa, letras garrafais. No cantinho ali embaixo do vídeo, do story, no finalzinho... Nós já temos visto bastante gente colocando, né? E eu acho que assim, no começo eu via que os criadores de conteúdo, eles achavam que, até as próprias marcas, achavam que isso ia criar uma repulsa de quem tá vendo, né? Porque nós estamos oferecendo algo. Gente, todo mundo sabe que tudo que está sendo publicado na rede social hoje é uma oferta, né? Sim. Agora a gente não tem mais a publicidade, mas a gente tem o link do TikTok Shop, o link do afiliado, que, querendo ou não, é uma publicidade. Sim. Tá? A diferença ali, e aqui é uma discussão interessante até, se o criador de conteúdo colocar o link do TikTok Shop é uma publicidade ou não. É uma discussão para um bom tempo também. Porque entra até a pergunta aqui, a marca tem responsabilidade sobre o que o creator fala no vídeo ou a responsabilidade é só do creator? Boa pergunta também. A princípio, a responsabilidade é só do creator, tá? A princípio é só do creator. Mas a gente tem que ver bem o que ele vai falar, tá? Porque aí, eventualmente, a marca pode ser arrastada para isso. E aí a gente pode falar numa responsabilidade indireta, né? A marca ela vai sofrer danos mesmo sem ter tido uma participação direta naquilo, né? Então, sim, a marca pode sofrer algum problema e o criador de conteúdo é importante que ele esteja... Aí, assim, eu entendo que é muito mais uma responsabilidade da marca, né? Mas o criador de conteúdo ele tem que estar alinhado com aquela marca, no sentido de comunicação. Ele tem que falar no mesmo tom que aquela marca se comunica. Mas a marca também tem que contratar alguém que fale igual ela fala, né? Porque não adianta também contratar uma marca super formal, contratar um cara do agro, que tem todo um jeitão mais escrachado de falar, por exemplo. A gente tem, sei lá, AgroTaigo aí da vida. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim, com certeza. Ou seja, a gente tá vendo aí que o mercado parece que ele ainda é faroeste, né? Não tem uma coisa padronizada, uma coisa organizada. Então, assim, você já viu o caso onde a marca saiu prejudicada por um creator ou é sempre o creator que leva o prejuízo? Olha, eu nunca trabalhei num caso, estou tentando me lembrar aqui, mas não me recordo. Mas eu acho que, assim, um caso muito clássico que nós temos aqui no Brasil para retratar bem isso, eu acho que é aquela situação que aconteceu na pandemia, quando deu, né, o boom da pandemia, do lockdown, e a Gabriela Pugliese publicou um vídeo fazendo festa na casa dela. Automaticamente as marcas já tomaram hate na internet, as marcas que apareciam no feed dela ali, apareciam no perfil, na bio dela, e naturalmente essas marcas foram lá e rescindiram todos os contratos, né, com ela. Então eu acho que indiretamente o criador de conteúdo ele vai macular a imagem daquelas marcas que estão com ele há muito tempo se ele fizer uma besteira muito grande. Invariavelmente isso vai acontecer. Acho que com uma estratégia de contenção de danos a marca supera isso, porque se não foi ela de fato que gerou o problema, aquilo vai ter um ruído no início, mas depois vai passar. Mas sim, o criador pode criar. Agora, eu também acho que as marcas criam muito problema para os criadores também, tá? Tem exemplos legais porque aí a gente vai para o lado do financeiro.
né? Eu acho que é mais esse lado do financeiro, do criador de conteúdo produzir o conteúdo. Muitas vezes ele tem que pagar o filmmaker, ele tem que pagar o editor, às vezes ele tem que alugar um estúdio, às vezes ele tem que montar um cenário. Tudo depende da qualidade do conteúdo produzido, né? Sim. E até não só da qualidade, porque falando assim parece que um conteúdo bom é aquele conteúdo muito produzido. Não é, tá? Não necessariamente. Mas tem criadores de conteúdo que tem na sua marca registrada um conteúdo bem produzido. As marcas querem aquilo e os seus seguidores gostam de ver aquele conteúdo. Do meu jeito que a gente também segue pessoas que têm um conteúdo muito mais informal e que a gente adora também. Então, importante falar que não... Lógico. Não é isso que vai dar relevância, né? No caso. caso. Exatamente. Mas o que eu percebo é que muitas vezes o influenciador gasta dinheiro, investe na produção da publi e a marca não paga. A marca não paga, a agência não paga, porque daí a gente tem marca que paga a agência, que a agência paga a outra agência que paga o influenciador. Então, assim, ó, é uma cadeia onde muita gente morde as coisas ali, uns pedaços desse dinheiro, os prazos muitas vezes não são cumpridos. Então, aí você começa a entrar num problema de fluxo de caixa, porque né, a gente quer que nós que somos do mercado, a gente quer que o influenciador cada vez mais seja influenciador, aquilo que você falou no começo, a gente estava falando ali atrás. Eu acho que assim, todos os influenciadores começam de forma amadora e vão evoluindo. Então, todos começam de forma amadora e depois se tornam profissionais. Então, esse fluxo, né, essa maturidade do mercado, ela vem também atrelada à possibilidade de ganho. Né? Então, o cara cada vez mais vai se adaptar, vai investir em si mesmo, vai investir na produção do conteúdo dele, vai investir no que ele faz, se ele estiver ganhando dinheiro com as marcas. Porque senão o cara fica, poxa, tem um trampo ali, né? Principalmente os pequenos, os médios, tem um trampo que me garante aquilo, mas aqui do celular eu tô ganhando um pouquinho mais, mas não tô ganhando tanto, também não largo ali, a pessoa fica naquele... E ele fica jogando pra lá e pra cá, né? Essa amiga minha que eu comentei com você, ela ficou um período assim e depois, ano passado, ela desistiu. Saiu do mundo corporativo, ela trabalhava numa multinacional, saiu do mundo corporativo e foi virar criador de conteúdo. Então, mas aí ela criou uma estrutura, que era o que a gente estava falando, né? O criador de conteúdo, ele precisa entender que ele tem que montar, ele é uma empresa. É uma profissão. Exato. Então, eu vejo muito na Yasmin Castilho, por exemplo. Sim. Ela mostra ali aquele cenário de quando ela tá gravando uma publi, o tanto de gente que tá envolvida. Então, é uma empresa ali por trás. E tem muito criador de conteúdo que ele não entende que o começo dele, é óbvio, uma plataforma vai te ajudar, até a Pimbel vai ajudar muito nesse sentido, até pro grande, tá? Porque você tira pessoas de morder você, né? Para você conseguir também expandir horizontes com mais marcas, com mais criadores de conteúdos ali. Ou seja, depende mais de você do que realmente só da marca, né? Exatamente, eu concordo com isso. Tá. E vamos mudar aqui também para uma outra parte que eu queria falar com você, que é o seguinte... o que muda na relação entre a marca e o criador quando existe um contrato formal? Você nota a diferença no resultado do que entrega esse criador? Olha, é que assim, hoje, na nossa realidade lá no escritório, todas as publicidades que passam por nós, elas têm contrato envolvido. Uhum. Então, eu acho que o contrato, ele gera subjetivamente um tom de responsabilidade. Você assinou um documento. Então, eu acho que isso pode, de alguma forma, mesmo que indireta, tornar talvez aquele influenciador pense, poxa, esse job aqui eu tenho contrato, eu vou fazer esse aqui primeiro, por aquele outro que eu não tenho contrato eu faço depois, porque né, o pessoal pode me cobrar uma multa, pode cancelar o trabalho. Então, eu acho que isso, mesmo que de forma indireta ou subjetiva, gera assim, uma vontade do influenciador de cumprir aquilo de uma forma mais séria. Uhum. Mas, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de campanha de marketing, como que você, né, pensando do lado da estratégia de marketing, como que você enxerga as empresas hoje, que depois eu dou a minha visão do meu lado, nas estratégias de marketing, elas ainda veem o marketing de influência como uma parte do todo, elas só olham para isso, ou elas olham para isso como se isso não fizesse parte daquele marketing tradicional, né? Como que você enxerga isso, a utilização do marketing de influência pelas empresas? Olha, eu vejo o marketing de influência de uma forma que ele é mais um canal
aonde você consegue ativar pessoas. Porque você tem lá, por exemplo, televisão, você pode fazer ali a sua publi no Novela das Nove, num futebol, qualquer tradicional de sempre. Você ainda tem o rádio, você ainda tem outras formas aí, você tem tráfego pago, você tem a parte de marketing de influência. Eu acho que o marketing de influência hoje ele é muito pautado pelo fato de estar todo mundo com o celular na mão e estar sempre olhando a rede social. Mas não quer dizer que ele seja o todo. Ele é uma estratégia que te faz ter um crescimento um pouco mais rápido hoje, até por causa de TikTok Shop, como a gente falou, essas oportunidades novas que estão surgindo cada vez mais no mercado. Mas eu acredito que o marketing de influência ele é muito dinamizado também já dentro. Então você tem macro tarefas do marketing de influência e você tem micro tarefas, que é o que eu te falei agora há pouco, que é o cara UGC, tem o seller, tem o founder-led growth, tem o EDC, que é o employer, né? Então, tipo assim, como você mostra a cultura da sua empresa, entendeu? E tem o influencer. O influencer nada mais, nada menos, ao meu modo de ver, aí é a opinião minha, que é o creator, ele tá dando autoridade sobre aquele site, porque você não vai comprar em qualquer site hoje em dia. Entendeu? Então, na minha visão, esse grande ele faz esse trabalho. Mas o monte de pequeno que você pode montar ali é o que vai dar volume em, sabe aquela coisa, tipo assim, todo mundo usando? Então é isso que vai acontecer nesse sentido. E pensando também em estratégias, né, locais, regionais, eu acho que o médio, o micro, o pequeno influenciador, ele é muito mais efetivo, né? Sim, com certeza. Tem exemplos aí muito grandes hoje que tem marcas. Eu vou dar até um exemplo de uma marca que é a Ike Fome. Ela é um concorrente direto do iFood, só que eles focaram em cidades menores de 300 mil habitantes. Ou seja, a pessoa de metrópole eles não são vai de saber Maringá, eu acho. Eles são de Maringá. Eles são de Maringá. Então, eles focaram em cidades menores, onde eles conseguissem fazer o quê? O criador de conteúdo daquela cidade, imagina que ele é uma cidade muito pequena. Beleza, tem a Virgínia que ele consegue saber, tem um monte de celebridade que ele consegue saber. Mas na região dele, se todo mundo estiver usando a Ike Fome, ele não vai usar iFood. Então eles entenderam esse mercado e fizeram esse caminho. Então assim, tem diversas outras marcas que dá para fazer, franquias muito grandes que dá para direcionar uma coisa um pouco mais inteligente, mais assertiva, entendeu? E assim, na nossa realidade lá no escritório, como hoje a gente não tem mais influenciador como cliente. Uhum. Né? Isso foi passando. Hoje os nossos clientes... Assim, pode ser que eventualmente surja um ou outro influenciador como cliente. Mais pontual. Mas os nossos clientes ali que estão todos os dias conosco, eles são agências ou são as marcas que contratam os influenciadores. Então eu vejo um pedaço diferente do mercado. Como que você vê a atuação da Pimbel, da sua plataforma, nessa formalização das marcas com os influenciadores que estão ali na sua base? Você fala formalização em termos de contrato, como que a gente faz isso? E do ponto de vista também, igual você me questionou, se o contrato ele gerava algum tipo mais de robustez ou alguma assim. Você sente que quando o criador utiliza a contratação via sua plataforma, fica esse tom de, olha, estamos fazendo uma coisa séria, isso aqui não é uma brincadeira. Sim, uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, tudo que a gente tenta fazer material humano, a gente tem que padronizar. E a gente tem que sistematizar para que ele siga um fluxo. Uhum. Então, dentro do nosso aplicativo, quando ele vai receber uma proposta, ele recebe lá o convite. E dentro desse convite, antes dele ler o briefing que tem lá dentro, ele tem que aceitar primeiramente os termos da plataforma. Ele aceitou os termos da plataforma, que nós criamos junto, inclusive. Fez, né? E aí a gente, depois disso, tem o briefing daquela campanha. E, obviamente, tem lá, quero fazer uma contraproposta, ou quero aceitar aquela proposta, ou recuso essa proposta. Então, se o cara tiver uma contraproposta, fala assim, cara, para fazer tudo isso, eu preciso que seja um pouco mais caro, que você pague um pouco mais para mim, a gente tem essa opção para o cara. E assim como quando ele aceitar, ele tem que aceitar. Aconteceu até esse tempo atrás no nosso suporte, que uma menina aceitou uma campanha e depois queria voltar atrás. Eu falei, olha, você aceitou essa campanha há uma semana. Teoricamente, já tá no limite da entrega. Como é que você fala para mim que agora você não quer? Você tá deixando a marca na mão.
Então, assim, tem certas coisas que no fluxo da plataforma a gente deixa, por exemplo, a gente protege o influenciador e a gente também protege a marca. Então, quando a marca vai lá e faz a proposta, 72 horas. O creator tem que entregar em 72 horas. A marca depois tem que aceitar o conteúdo em 72 horas. Então, a gente deixa padronizado um tempo para que aquilo aconteça e tenha uma campanha fluida, rápida e dinâmica, entendeu? E aí o pagamento, obviamente, ele já vai estar travado na plataforma assim que ele entrega o conteúdo. Aí se for pós-nota, a gente tem todo o sistema que mostra, pô, é pós-nota, é pagamento direto. Aí demora, quando é pagamento direto, a gente fala 5 dias ali, só para ter a avaliação da marca com o creator e assim vai. Acho que é legal você comentar como que as pessoas... os criadores de conteúdo, vamos falar dos criadores primeiro. Como que eles podem se vincular a vocês para ter essas oportunidades das marcas que estão na sua plataforma? Hoje é a coisa mais simples, né? A gente baixa o aplicativo da Pimbel dentro da App Store ou da Play Store ali do Android. Você baixa o aplicativo, se cadastra, você vai fazer um opt-in do Facebook, tá? Que tem muita gente que pensa que isso pode perder a conta, pode ser hackeado. Isso não é verdade, é uma API que vem diretamente do Facebook, tá? Da Meta. Então você consegue se cadastrar ali, colocar o seu login para o quê? Para você fornecer as suas métricas. Em vez de você ficar fazendo um monte de apresentação de Media Kit todo mês mudando para o cliente, ali automaticamente já vai te dar as informações para a marca. Então fica muito mais fácil, muito mais dinâmico para você e você vai ter uma plataforma onde vai ter calendário, vai mostrar mais campanhas para você se candidatar e as campanhas que vão aparecer para você. Então você tem um fluxo completo de trabalho ali dentro. E para as marcas, como que funciona? Para as marcas, ela fala com a gente, né? Primeiramente, a gente precisa entender a situação dele, que momento que ele tá, porque a gente tem 4 planos, né? A gente tem o plano inicial, o starter, né? A gente tem o growth e a gente tem o pro. E depois disso a gente tem o enterprise, que aí é uma empresa muito grande ali que é diferenciado o trabalho. Mas eles fazem uma reunião com a gente mostra como funciona o dashboard, como que ele poderia acoplar isso dentro do sistema de marketing e influência dele. E aí depois disso ele faz, obviamente, a gente faz o contrato, né? Que a gente tem ali o contrato. Ele começa a trabalhar ali dentro. É como se fosse um Uber, Eduardo. É assim, ó. A gente é o Uber, tem o creator e tem a marca. A Uber é o motorista e o cliente. Então, o cliente ele faz ali o termo de aceite. É praticamente a mesma coisa. A gente faz isso com marketing de influência. Eu acho que assim, o criador de conteúdo que não está atrelado a algum ambiente como esse, ou que não tem um contrato, ou não tem uma agência, e aqui eu vou fazer um parênteses, porque existe também muita coisa errada nesse mercado, mas aqui nós estamos falando das boas agências. Então, aquele criador de conteúdo que não está vinculado a um player, a alguém que possa dar o devido suporte a ele, eu acho que muitas vezes ele pode se confundir como ser livre. E, na verdade, eu acho que ele é vulnerável. Sim. Né? Porque se ele tem uma agência, uma plataforma, alguém ajudando ele, é mais alguém olhando para aquela situação, né? Com certeza. Desde que, claro, nós estamos falando aqui de pessoas sérias, empresas sérias, Sim. Enfim. A gente que está no mercado, a gente vê o quanto de coisa errada que tem. Exatamente. Então, eu acho que isso gera para ele uma segurança maior. Tá atrelado a alguém. Com certeza. A gente poderia ter começado por essa pergunta. E como que foi a ideia para montar esse negócio? Da onde surgiu? Né? Você trabalha com marketing há quanto tempo? Já trabalhou? Como que é? Conta, porque eu acho que mais do que o que a plataforma faz é da onde ela veio, né? Sim, com certeza. Na verdade, essa ideia não é minha, tá? É do meu sócio ali, o Marcelo. O Marcelo, ele é da UFSCar, né? Então, quando ele estudava na faculdade, eles faziam todo um processo de... o mercado, eles começaram fazendo como se fosse um mercadinho para trazer para as pessoas daquela região da UFSCar, porque não tinha mercado perto, às vezes era um mercadinho muito pequeno e não conseguia fazer. Primeiramente, eles queriam trazer esses produtos para poder gerar mais venda e tudo mais, só que eles não sabiam como eles iam divulgar isso. E aí partiu da ideia do Marcelo, dele começar a falar, cara, podia ter pessoas falando sobre isso. São influenciadores, no caso, né? Então, começou essa ideia de poder, cara, compra ali dele, compra ali dele, compra ali dele, aquela coisa de influência meio de regional, e ele viu que tinha um problema muito grande no mercado. Ele percebeu isso, e quando a gente conversou sobre isso, eu já venho mais do mercado de marketing há mais tempo, né?
a gente começou a conversar e eu falei para ele, pô, isso é realmente um problema. Só que, ao mesmo tempo, eu vinha de uma visão de dentro da empresa e ele vinha de uma visão de um cara que estava tentando montar uma empresa. E eu falei para ele, cara, o maior problema que tem hoje nas empresas é o dado. Entendeu? Por quê? Porque se simplesmente conectar a marca e o influenciador, beleza, isso é uma coisa simples. Vocês se conectam lá, beleza, vocês fazem o seu conteúdo e ok, não precisaria nem do jurídico. Perfeito, concordo. Então, quando você tem dado e você tem métrica e você tem performance, você fala, cara, peraí, deixa eu entender o que eu posso fazer com isso daqui e aí eu gero até... o teu investimento sobre a campanha vai aumentar. Por quê? Porque você vai falar assim, pô, eu consigo lá, vamos pegar a Virgínia. Eu consigo ver as métricas dela 100% ali dentro. Eu consigo saber quantos seguidores ela tem, quanto de credibilidade ela tem, quais são as menções que ela faz, quais são os hashtags que ela faz. Então a gente conseguiu entrar num meio onde eu sei quais são as publis que ela fez já. Então você consegue entrar num meio onde você fala assim, pô, se eu pegar essa menina, essa, sei lá, fazer um time de 100 creators postando num feed, você vai falar, pô, todo mundo vai estar falando de mim em um mês. Né? Isso teoricamente, né? Você tem que escolher muito bem. Mas você consegue fazer uma dinâmica melhor com relação a isso. E aí a gente chegou em vários problemas, né? Que a gente teve um erro brutal, que você falou até aqui com relação a valores. Foi o seguinte, nós pegamos uma marca e a gente tinha que fazer com 400 creators, se eu não me engano. Cara, 200 voltaram com o conteúdo. Só que a gente mandou 400 produtos. A gente falou, putz, isso é um problema no sistema. A gente errou lá atrás, foi mais de 2 anos aí. Então a gente pegar isso, eu falei, cara, peraí, vamos colocar dentro da plataforma onde o creator paga esse produto, esse dinheiro fica retido até com que ele entregue o conteúdo. Resolvido. Pelo menos a marca não tem prejuízo. Exatamente, a marca não tem prejuízo e se esse cara fez, ele pagou o produto. Tudo certo. Aí nós temos uma coisa é por isso que eu falo muito de padronizar. Então quando a gente achou esse problema, a gente falou, pô, tem os dados. Tem o cara poder pagar por esse produto. Ou seja, o risco da marca diminui muito. Sim. E o creator que vai querer trabalhar vai ser o sério. Perfeito. Então, isso é utopia, né, gente? Então, a gente tem que pensar que esse é o caminho certo para fazer. Então, a Pimbel veio mais ou menos para resolver problemas, para a gente ser como se fosse uma TOTUS Apple financeiro, a gente para a marca pensar em marketing de influência, porque hoje tem times aí de 20, 30 pessoas que poderia estar fazendo com 5, 6. E eu acho que é legal também, né, porque eu trabalho muito com agências, né, é o meu maior perfil de cliente, porque é quem de fato está preocupado com o contrato. O influenciador ele não está muito preocupado com o contrato, né? Sim. Agora, ele só quer fazer a campanha, né? Mas eu acho que é legal você colocar que assim, você não é um concorrente de agências, não. Você é um potencializador, né? Exato. Se você pensar como agência, a agência ela consegue ter uma dinâmica de, por exemplo, eles têm lá a área comercial para poder falar com a marca, eles têm a parte estrutural toda dele inteira, tem a parte de atendimento, ou seja, eles têm muita gente para poder tocar ali dentro. E a Pimbel, ela tá vindo mais para te agregar nesse sentido. Porque ela não vai roubar o seu cliente, né? Perdão da palavra aqui, mas ela vai simplesmente te ampliar horizontes. Ou seja, você tem mais marcas falando com os creators que você tem como assessoria, assim como você tem mais creators para sua marca que você tá vendendo. Então, tipo assim, não é para você... É um canal de aquisição, exato, né? É um canal de aquisição, exato. E ainda, hoje, eu já vi muito, tá? É muita gente trabalhando com planilha. É surreal. Eu falo, cara, como é que vocês estão em 2026 trabalhando com planilha? Entendeu? Cara, vem na Pimbel. A Pimbel tem todos os dados antes do creator e depois. Então você consegue ter análise de comentários, como é que tá, se tá positivo, neutro, negativo. Você tem os dados ali, por exemplo, de conversão. Você consegue integrar, por exemplo, o site do cara direto numa Shopify, numa nuvem shop. Você consegue saber a conversão que tá tendo. Você tem uma área de afiliados, você tem uma área de campanha, você tem uma área de influencer. Então, assim, de A a Z, a Pimbel te oferece. Então, assim, para conhecer, é simples, é só entrar no site, clica ali e fala com a gente, entendeu? É só fazer isso. E a gente explica tudo, né? Exato. Muito bom. Um ponto muito importante para a gente falar aqui, que talvez não tenha resposta ainda, mas faz sentido a gente comentar, que é a inteligência artificial, né? A gente tem visto aí o avanço da inteligência artificial, né? Enfim, não precisamos ficar falando disso aqui, porque está todo mundo vivenciando isso. Se não tiver, né, aquele papo de tiozão, você deveria estar fazendo isso, né? Sim. Mas como que você vê essa questão da IA na criação de conteúdo? Sua opinião pessoal.
Cara, eu vou ter a minha visão e depois eu vou ter uma pergunta pra você que já gerou pra mim, tá? Mas assim, na minha visão, eu acho que esses criadores de conteúdo com relação a IA, eu acho que ele vai ser mais uma abertura de espaço para você colocar. Igual eu falei antes, você tem a área do cara de eventos, você tem a cara do marketing de influência, tem o de comunicação, você tem todos eles. Vai ser mais um canal que vai gerar... Ele vai ser mais seller, eu diria, sabe? Porque a conexão entre o creator real... E o seller, eu acho que é uma diferença muito grande. Porque a gente aprendeu assim, ó. Você faz conteúdo de lifestyle, ele é aquele topo de funil, tá? Quando ele vem pro meio de funil, você vai ver um conteúdo um pouco mais abrangente desse cara, que é o quê? Pô, vamos supor que seja um suplemento, tá? Você tá fazendo um shake desse suplemento, por exemplo. Você tá mostrando como é que você faz isso. E o último, que é o fundo do funil, você vai ser aquela coisa de cupom. Então, esse cara de cupom, talvez ele seja mais volume em relação à inteligência artificial. Mas na conexão, para chegar até ali, eu acho que sempre vai ser o humano. Eu também concordo com isso, assim, principalmente vamos pensar no Brasil, tá? Que é onde nós atuamos. Principalmente no Brasil, né? Como a gente falou no começo, o Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no mundo, ou seja, que mais é influenciado nas suas compras invariavelmente. Mas nós somos influenciados por pessoas. Sim. Né? O brasileiro gosta de gente. A gente gosta de se conectar com pessoas. Então, eu penso exatamente como você. A retenção, ela vai ser com pessoas ainda. A IA, ela vai ser mais um mecanismo para talvez fazer uma venda que você não conseguiu fazer. Esse exemplo que você deu do envio do cupom. Né? Eu acho que aí sim. Mas realmente, substituir o criador de conteúdo, eu acho difícil. Eu também acho. Eu acho que é uma coisa que... Assim, não tem mais volta. Claro, usar para uma edição, às vezes para otimizar um conteúdo ali no sentido de conseguir fazer um cenário diferente, uma edição diferente. Eu acho que isso aí invariavelmente vai acontecer, mas a cara ainda é de um ser humano. Né? É que eu acho que, na verdade, a pauta do momento está sendo IA. Então, assim, a todo momento você está vendo que a IA vai tomar o seu lugar no trabalho, a IA vai fazer isso, a IA vai fazer aquilo. Então, assim, eu acho que a pauta do momento é essa. É igual, por exemplo, tá tendo a guerra lá do Irã. Você ouviu lá no começo, estava bombástico falando de tudo. Agora tá diminuindo o tanto que fala. Tudo bem, tem o do barril do petróleo e tudo mais. Mas a coisa vai mudando, né? Eu acho que a pauta da IA vai ficar por um bom tempo ainda, mas daqui a pouco ela flui para outra coisa e a gente vai começar a trabalhar. E acho que isso vai até profissionalizar melhor o trabalho. Perfeito. Tá? Eu acho que não vai saturar igual as pessoas pensam. Eu acho que ele vai organizar o caminho do creator. O que eu percebo sobre isso, eu acho que já indo ali para esse tema de para onde o mercado está indo, né, que eu acho que é bem importante, eu acho que para onde ele está indo, na minha opinião, é para se profissionalizar. Sim. E profissionalizar subentende-se utilização de tecnologia, formalização contratual, regras muito bem claras e, eventualmente, regulação estatal. Né? Então, eu acho que, invariavelmente, isso vai acontecer nos próximos anos. Sim. Tá? Essa questão que nós tivemos há um tempo atrás, né, alguns meses atrás, que falaram que era a lei da regulamentação do influenciador digital, que não é isso, né? É mais relacionado às pessoas que trabalham ali. Mas não sejamos inocentes. O governo quer arrecadar. E aqui não é governo de direita, é governo de esquerda. O governo precisa arrecadar, seja ele qual for. E a criação de conteúdo é um limbo ainda. O criador de conteúdo muitas vezes é MEI. Muitas vezes ele é um limbo. É um limbo. Sim. Tem muito dinheiro do ponto de vista de tributos na mesa dentro do mercado de marketing de influência. E vai vir. E a regulamentação da profissão nada mais é do que a abertura da possibilidade de tributação. Sim. Seja de uma forma ou de outra. Seja através da criação de um órgão de classe, igual existe a OAB, que eu tenho que pagar todo ano para fazer parte. Se eu não pagar, eu não sou advogado. Sim. Seja uma onerosidade estatal mesmo, eventualmente algum tributo que possa ser possa incidir na atividade. Então, assim, na minha opinião, o mercado ele vai se profissionalizar de um jeito ou de outro. Sim. Cabe ao criador de conteúdo entender se ele quer se perpetuar nesse mercado ou não, porque invariavelmente eu entendo que os informais eles vão se
vão cada vez mais ser informais. Se eles perderem esse time, né? Cara, eu fiquei pensando, porque eu vi uma matéria, eu não sei se ela é real, tá? Até porque hoje em dia é meio difícil a gente saber 100%. Sim. Mas, por exemplo, tem uma música da Taylor Swift. Teve isso. Isso, que teve com, acho que como que chama aquela... Luísa Sonza. Luísa Sonza. E a música foi feita por IA. Cara, o que você faz nessa situação? Então, até onde eu acompanhei, derrubaram essa música. Uhum. Ela foi retirada do ar. Só que tiveram, acho que talvez a gente pode falar, não sei se milhões, mas centenas de milhares de vídeos, principalmente no TikTok, utilizando essa música. Não, acho que deve ter batido mais de milhão. Então, assim, eu não sei te responder isso, eu não tenho uma resposta para isso. Hoje nós temos hoje atualmente tem uma discussão no Senado sobre a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Eu tenho um pouco de medo sempre que a gente fala de regulamentação no Brasil, e aí é uma opinião pessoal, tá? Que eu acho que as regulamentações no Brasil, muitas vezes, elas vêm com uma cara boa, mas ela acaba gerando alguns problemas, né? E a gente pode citar, por exemplo, a questão do ECA digital, que teve agora, né? Por conta da questão da utilização de crianças, etc. Que aqui, sem entrar no mérito da questão, mas que, teoricamente, é uma atitude que visa a proteção dos menores, mas que pode, em algum momento, se tornar uma limitação de conteúdo, né? Uma limitação de liberdade de expressão e alguma coisa nesse sentido. Mas nós não temos como fugir disso. Infelizmente, o mercado está indo para esse lado, né? Eu vivi a época da pandemia, que foi o boom dos influenciadores, na minha opinião, e eu vi marcas se degladiando para contratar um influenciador, pagando multa de rescisão de contrato para poder contratar esse influenciador. Hoje não é mais assim. Sim. Hoje, naquele momento, né, a gente estava em pandemia, tudo fechado, as marcas... O único local onde as pessoas viam publicidade ou era na TV, mas a TV é mais engessada para isso, ou era a internet. Então as marcas estavam despejando rios de dinheiro. Continuam despejando rios de dinheiro e eu acho que vai aumentar cada vez mais. Só que agora elas entenderam que o poder é dela. O poder é de quem tem o dinheiro, ponto. Não tem discussão. Então a marca hoje paga em 90, em 120 dias. Exatamente. E não tem mais conversa. Então assim... Se o criador de conteúdo não se profissionalizar, seja de um jeito ou seja de outro, ele vai ser engolido, porque ele não vai conseguir mais ter fluxo de caixa para manter a sua atividade. Então, invariavelmente, ou ele se torna um profissional, ou ele vai ficar sendo um criador de conteúdo de boa, também não tem problema. Sim, né? sim. Porque tem muita gente na internet também falando que você ser UGC, você vai ganhar 15, 20 mil reais. Cara, não é assim. Não é assim. Você tem que... A ideia aqui é você construir comunidade, entendeu? O UGC, ele pode ser um dos seus trabalhos que você faz. Porque assim, o UGC, ele não vai ser muito bem pago. Ele é um unboxing, um review, alguma coisa nesse sentido pro cara colocar num site, colocar num marketplace, entendeu? Ele não vai ser uma coisa que você vai realmente fazer dinheiro daquilo. Agora, se você tem como lifestyle, por exemplo, que você pode estar influenciando, você pode fazer um UGC sim, você pode fazer um seller, por exemplo, num TikTok Shop, que, por exemplo, Barbara Heck é um exemplo disso. Então você pega ali, cara, o que acontece? O cara tem 3 maneiras de monetização de campanha e ainda tem a monetização de visualização. Então o cara tem 4 meios de receber. Então, ou seja, esse cara, sim, ele virou uma empresa. A partir do momento que esses creators começarem a entender quais os caminhos que eles têm que seguir, porque fica muito naquela coisa, tem muito creator, cara, que é bom, tá? Mas ele não tem a visão do que ele tem que fazer. Entendeu? Então esse creator vai e fica fazendo só UGC achando que o perfil dele tem que ser um catálogo. E não é isso. Entendeu? Então ele vai ser sempre o cara que vai ser jogado, que é o que você tava falando. Quem tem o dinheiro manda. Ele tem que ter várias fontes, né? Vários canais de aquisição. E muitas vezes ele pode... às vezes a pessoa ela não tem aquela ambição de se tornar um mega criador de conteúdo. Porque ela tem um trabalho que ela gosta, ela já ganha uma grana naquele trabalho, mas às vezes ela dobra a renda dela. Com certeza. Com essas outras coisas. Com certeza. É uma pessoa, eu acho que mais mulher nesse caso, né? Ela já gosta de se maquiar para as amigas. Ela já se filma se maquiando. Então se filma se maquiando e botando um linkzinho ali do seu pincel, da sua maquiagem, enfim. Eventualmente, no final do mês, você ganhou ali, não sei muito, mas ganhou 200, 300, 500, R$1.000. Pô, já
já é um dinheiro que se você não precisa, Claro. põe e guarda, né? E isso Eu tenho a minha cunhada de exemplo, porque ela foi essa semana, tá? Eu tava falando com ela sobre criação de conteúdo e tudo mais, assim, perguntam alguma coisa, sempre tem curiosidade de marketing hoje em dia, todo mundo quer saber, né? Mas o que acontece? A minha cunhada, eu sempre falei pra ela, falei, cara, teus stories, eles fazem muito sentido pra você postar, por que que você não posta isso? Você tá postando já pras suas amigas, coloca pra todo mundo. Ela falou assim, mas não sei, tal. Eu falei, cara, vamos fazer um teste? Vamos fazer um vídeo. Eu fiz o primeiro vídeo dela, tá? No TikTok ali, tudo mais, que ela é mais Gen Z, né? Ela tem 26 anos. E, cara, se você vê o conteúdo dela, ficou muito bom. Entendeu? Beleza, não viralizou. É óbvio que o primeiro vídeo vai ser muito difícil de viralizar, mas ela bateu 1.500 visualizações, sendo que ela tem 60 seguidores. Então, entendeu? Multiplica isso naquela base. Exato. Então, cara, teve comentário, teve pessoas falando, teve gente compartilhando. Eu falei, cara, tá vendo? Isso daqui, se você fizer em constância, criar uma comunidade de um assunto específico, onde você não precisa virar especialista igual o guru tem aí, perfeito. Entendeu? Eu tenho um amigo, o Rodrigo, vou citar então esse caso. Rafael e Ludmila, posso falar o nome deles aqui. Eles hoje moram na Inglaterra, moram com os filhos, são 2 meninos gêmeos. E eles hoje vivem na Inglaterra com a renda que eles construíram no Brasil relacionados a unidades de Airbnb. Construíram ali 50 e poucas unidades de Airbnb e com essa renda eles vivem na Inglaterra hoje, estão fazendo Airbnb lá também, enfim, estão tocando a vida deles lá. E o Rafael abriu o Instagram dele e começou a falar de Airbnb. Começou a dar essas dicas, né? De anfitrião e etc, etc. Eu acho que em 60 dias, isso faz 60 dias mais ou menos que ele abriu o Instagram, uma coisa assim, ele tá com 25 mil seguidores. Entendeu? Um monte de gente entrando em contato, pedindo... Ele já me indicou cliente. Porque daí uma pessoa tava falando com ele e ele falou, não, pera lá, vou te passar o meu advogado. Passou pra mim, passou o meu contato pra essa pessoa. Que legal. Então, assim, era um cara igual nós, que o Instagram dele tinha 500 pessoas e era fechado. Era um cara igual nós, que não tava pensando nisso. Aí começou a falar assim, eu fiz um negócio que deu certo. Eu acho que outras pessoas podem se interessar por isso. Eu acho que nem ele imaginava que esse tanto de gente ia se interessar por isso. 25 mil seguidores não é muito. Não é muito, mas ele é extremamente nichado. São pessoas que são anfitriões de Airbnb. Exato. É gente pra caramba. É gente pra caramba. As pessoas ficam muito pensando em viralizar, sabe? Eu acho que não é a questão de viralizar. Eu acredito que tem formas que você pode trabalhar na viralização e beleza, tá tudo certo com a pessoa que trabalha nisso, porque até pode monetizar, né? Mas na parte de você construir autoridade, eu acredito muito que é um processo onde, cara, uma chefe minha da Coca-Cola na época, ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, se você conseguir explicar pra uma pessoa como se ela tivesse 5 anos de idade, é a forma com que você tem que explicar tudo que você faz. E se você pegar conteúdos onde você vai explicando, como se fosse um seriado, igual eles fazem aí hoje em dia, episódio 1, 2, 3, você ir explicando exatamente como é que foi esse processo e unir o teu storytelling nisso, acabou. Esquece, você pode ter certeza que vai ter gente comprando tua ideia. Entendeu? Então, é muito um processo de crescimento, uma constância e um conteúdo que ele seja direcionado. Por exemplo, no meu conteúdo, ele ainda não atingiu o público correto ainda, porque o que acontece? Eu tenho que atingir social media, eu tenho que atingir creator e eu tenho que atingir marca. Começa a ficar Ou seja, então, é mais difícil. Então, assim, o teu conteúdo, às vezes, o creator aí, às vezes dono de uma empresa, alguma coisa assim, esse cara fala, pô, mas eu tenho que falar para tudo isso de pessoas. Não, começa por um, fala mais sobre aquele assunto, depois você traz para esse assunto, porque aí as coisas vão virando um ecossistema seu. E aí daqui a pouco você coloca um dia uma coisa, um dia outra. As pessoas começam a te indicar, começam a encaminhar o seu vídeo para os amigos. Exatamente. E tal, e uma hora vai, entendeu? Exato, porque assim, o interesse de você entrar na rede social é entretenimento, isso todo mundo já sabe. Só que quando você entra com conteúdo falando assim, cara, meu produto XYZ, não é isso. Cara, o que isso te oferece? Já se fala muito de, tipo, qual é a dor do cliente? Eu sou muito contra essa coisa de psicologia sombria, que é o quê? O cara começa, tipo assim, não faça isso e de repente é pra fazer. Por quê? É pra captar atenção. Beleza, isso é até legal até certo ponto. Só que, cara, isso não condiz a minha forma de pensar. Isso é opinião minha, tá? Então, eu acredito que, por exemplo, eu falei ontem sobre esse negócio do TikTok Shop e do Instagram Shop.
Cara, eu tenho que explicar o que cada uma dessas coisas fazem, por quê? Para o cara entender que eu entendo um pouco desse assunto, e aí ele vai falar, pô, se esse cara entende, deixa eu ver o que ele faz. E aí, quando ele vê o que ele faz, vai falar, pô, ele tem uma plataforma que conecta influenciador com marca, e pô, ele entende como é que faz isso dentro da rede social. Então, eu penso um pouco mais dessa forma, sabe? E o que você, na sua opinião, o que a marca, toda marca hoje deveria parar de fazer agora dentro da Creator Economy? Cara, eu acho que assim, ó, as marcas, elas entenderam, tem algumas que entenderam, tá? Que o mercado até vai para crescimento do teu mercado, até entenderam que você tem que ter muito creator pequeno, tá? Alguns médios, poucos grandes e um âncora, tá? Que você faz a escada ali, a árvore, né? Que a gente fala. Então, eu acredito que o conteúdo que eles estão fazendo, sabe aquela coisa que você pega um vídeo que viralizou, ele pega aquele comecinho e de repente o cara desce escorregando, assim, alguma coisa. Cara, aquilo não dá credibilidade pra tua marca. Lógico, se for uma marca de público C, D, E ali, de repente, até vai funcionar. Mas pra uma marca que você quer um posicionamento, você tem que ter primeiro que você tem que ter uma estratégia. Pô, o que eu quero atingir com isso? O que eu quero impactar com isso? Qual é o desejo que eu quero gerar nisso, entendeu? Porque tem muita marca que não sabe aonde ela tá, que aí é um problema de pricing. Porque o cara coloca um preço de um produto lá em cima e ele acha que aquele produto dele é A. Só que, na verdade, quem tá comprando é o C. Ele tem que entender a parte financeira para ele jogar no marketing. Então, o marketing, a galera acha que é só simplesmente fazer. E não é assim. É você entender, pô, se meu preço tá adequado, se meu contrato tá certo. O marketing não é só propaganda, né? Exato. Pô, como é que eu transfiro a cultura que eu tenho aqui dentro, cara? Isso é muito louco, porque isso vem de RH. É cultura. Você construir cultura dentro da marca, o que você vai transparecer para fora é exatamente o que tem aqui dentro. Perfeito. Entende? Então, assim, se você for natural do que tá acontecendo na sua empresa e você jogar para fora, ele vai, obviamente, se tiver uma cultura boa, ele vai crescer. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que seguir fazendo e entender o que tá acontecendo por dentro também. Do meu lado, eu entendo que, assim, marcas, o que as marcas deveriam parar de fazer agora? Eu acho que isso é para marcas e para influenciadores. Se você já tem um determinado tamanho, pare de atuar como amador. Sim. Então, se você é influenciador, se você é marca, se você já tem um volume, ou seja, de receita, ou seja, de orçamento para marketing, pare de agir como um amador. Exato. Procure alguém, procure um profissional e tenha suporte para fazer aquilo. Porque muitas vezes você pode estar sendo, inclusive, enganado. Você pode estar contratando um influenciador num preço super acima do correto e você, às vezes, como influenciador, está se vinculando a regras e obrigações que você nem imagina que podem te gerar um problema no futuro. E isso é um problema que você acabou de falar que é muito interessante também. O criador de conteúdo, ele vai aonde está a marca que está no hype. Ele não é inteligente o suficiente para pensar que é o seguinte, cara, vamos lá, essa marca eu usaria? Perfeito. Porque eles não fazem isso, eles vão na marca do hype. Então, por exemplo, vamos pegar a Dux, por exemplo, ali. Cara, a Manu City faz total fit com a marca. Porque o público que segue ela paga o preço de Dux. Entendeu? Agora, você pega uma creator menor, que às vezes ela não atinge um público que, querendo ou não, o Dux ali deve ser um público B, talvez A, alguma coisa que atinge ali. Essa creator aqui, às vezes ela tá atingindo C vendendo Dux. É óbvio que não vai performar. Então, assim, tem muito o ego. O ego total, é um problema nisso daí, que é material humano de novo. Total. Então, assim, o ego faz com que o creator não entenda qual o caminho que ele tem que seguir. Entendeu? Perfeito. Eu concordo. Ele fica muito... Ele quer estar onde todo mundo tá, né? Exato. Ele quer estar onde todo mundo Ao invés de ver uma possibilidade de crescimento com uma marca... que pode ser que ele viralize porque ele tá falando aquilo, entendeu? Porque tem que ter o fit com a marca. Sim. Se ele tiver, por exemplo, cara, pô, eu posso gostar da Dux, mas aí de repente a Growth faz sentido pra mim, cara, ela vai postar aquele vídeo, você pode ter certeza que vai vender. Sem dúvida. Porque tem fit com a marca. O público, né? Exato. É o público que tá vendo, ela vai falar, pô, até ela tá usando esse produto agora. Entendeu? Não é aquela coisa, tipo, eu tô usando do hype, que é o que acontece com a maioria dessas creators, entendeu? E, galera, isso foi o primeiro Pincast aqui com o Eduardo Jabbour, que inclusive vou deixar ele se apresentar aqui um pouco do trabalho dele, vocês seguirem ele nas redes sociais, ele vai deixar o arroba aqui para vocês. E, cara, estejam atentos nesse mercado, entenda como é que funciona essa parte contratual, e eu vou deixar ele falar um pouquinho melhor sobre isso.
Bom, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade, né, de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho e espero que tenhamos outros episódios. Bom, meu nome é Eduardo Jabur, eu sou sócio fundador do Vieira Jabur e Pereira Advogados, né, o nosso escritório atua com direito empresarial de modo geral, né, e o segmento de marketing de influência é um nicho que a gente tem uma atuação bem relevante. Estamos em Londrina, mas atendemos o Brasil todo. O meu Instagram é @EduardoJabur e o do escritório é @VieiraJabur. Legal. E, pessoal, segue lá. Vai começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto também, né? Já fala um pouco, né? Sim. Mas vai falar um pouquinho mais. E quem quiser seguir, obviamente, pimbel.oficial ali no Instagram, né? E o meu é Rodrigo Assaf. Então, se quiserem seguir aí, conhecer um pouco mais sobre o mercado de influência, esse podcast vai estar lá no YouTube. Então, já segue a gente e começa a saber um pouco mais sobre esse mercado. Valeu? Obrigado. Ficou bom.